Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão ontem perguntou, pastor, por que você começa assim tão forte? É por causa dos 8h30 para acordar o povo? Eu disse, não, é só alegria. Só alegria de estar na casa do Pai compartilhando a sua palavra. Tem euforia. Isso aí é apenas 1% da alegria de estar compartilhando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Mas na verdade, e o Senhor é gracioso e lindo, esse sermão ele já estava rabiscado e no domingo passado a pastora Raquel pregou sobre o quê? Em uma palavra? Deserto. E às vezes o deserto é um local onde você tem crises de fé. E ali o Senhor confirmou. E se você não esteve aqui domingo passado, se você ouvir a ministração da pastora Raquel, vai se conectar muito claramente com a ministração de hoje. E falando sobre fé, meus amados irmãos, num contexto cristão, num contexto bíblico, num contexto brasileiro, é até fácil. Me fala sobre fé. Talvez a primeira coisa que vai surgir um versículo automático na sua mente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não vimos. Amém. Mas é até fácil de recitar. Mas agora me explica. Como é que isso é gerado dentro de você? Já é um negócio extremamente complexo, porque é transcendente. E eu consigo citar, talvez eu tente te explicar, mas eu não consigo te transferir. É algo que é gerado dentro do indivíduo por pura graça do Senhor. E aqui, gente, é importante fazer uma distinção do que a gente vai tratar aqui nessa manhã. Uma coisa é a fé salvífica, a fé da salvação. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só cruz, ponto. Não temos dúvida sobre isso, mas hoje nós vamos falar da fé da jornada. Mesmo você sendo crente, salvo, em algum momento, pode ser que algum intempérie lhe gere uma crise de fé. E eu queria perguntar nessa manhã aqui, quem já teve alguma crise de fé na jornada? Levanta a sua mão aí. Amém. Vai levantar os pés? Aos que não levantaram, eu suponho que foi que o ambiente religioso lhe trouxe a esse lugar. Porque a Bíblia nos leva, não tem nenhum grande herói, exceto Jesus Cristo, que é uma outra categoria, que não teve alguma crise de fé. Pode colocar Paulo, Pedro, Moisés, Jó, Davi, todos ao longo dessa jornada. A fé não é aquele gráfico exponencial ou linear, infinito e além, que ela só sobe. Na verdade é uma jornada ascendente, mas ali você tem um stop, um recomeço e vai e segue, e ali você vai amadurecendo em fé. E o objetivo, meus amados irmãos, nessa manhã é a gente trazer para a realidade, vir e se abster do crentez, da religiosidade, e no mundo real, quando essa crise bate, como é que é? Vamos sair daquela... O irmão está com dor, está com dificuldade, está com crise, e você tem que orar. É necessário ter fé. Tudo vai dar certo. E muitas vezes você vai ali com algumas questões automáticas e muitas vezes você não se compadece daquele irmão, você não adentra na vida, não adentra da dor. E entender que em alguns momentos, esse vale, esse deserto, essa crise vai lhe assolar. Invariavelmente, bateu em todos os homens da Bíblia, você não é a exceção disso. E a grande dificuldade é de como você sai dessa jornada, o que isso é gerado em você e como o Senhor, Ele graciosamente nos sustenta em nossas crises. E eu queria hoje lhe convidar a ver sobre a perspectiva do indivíduo, mas sobre também a perspectiva de um Deus gracioso, entendendo as nossas limitações e fraquezas, Ele ainda persiste conosco, segurando na nossa mão, como o profeta Isaías, eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te sustento. Esse é o Deus a quem nós servimos. E essa crise de fé, meus amados irmãos, ela pode vir por N motivos ou até por mais de um motivo ao mesmo momento. Pode ser relacionamento, pode ser financeiro, pode ser ministerial, pode ser espiritual, pode ser relacionado aos negócios, pode ser relacionado à saúde e pode ser que esses fatores lhe levem a um lugar de crise. E como o mundo trata a crise, que não é crise de fé, porque nem fé ele tem,
Mas, na verdade, as crises, o desespero, ele pode tratar com fuga, pode tratar com mais trabalho, com mais força, com alucinações, com alguma coisa que vai tentar te tirar daquele lugar. E o cristão, ele deve enfrentar esses desafios de fé de uma forma diferente. Vai doer sim, vai apertar sim, vai gerar lágrimas sim, mas o cristão, ele sempre vai ter que voltar ao local de refúgio, que é aos pés da cruz do Senhor. Essa é a nossa grande diferença entre o mundo. Estamos num cenário que dificuldades assolam todos, mas a diferença do cristão é que ele, embora tenha dificuldades, ele vai sempre ter um refúgio seguro, que é o Senhor. Amém? E Jesus, meus amados irmãos, é a nossa única fonte de esperança de fé. Não tem outra. E fé é um tema que a gente não tem como falar de Bíblia, de cristianismo, sem fé. Você vai ver fé de capa a capa da Bíblia. O autor de Hebreus, inclusive, ele fez uma compilação dos heróis da fé. Você vai estar lá Noé, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, Raabe. Ele vai colocando ali todos grandes homens de fé. Mas como eu já disse, e essa é a graça e que nos leva a um lugar de ratificação e crer nessa palavra de Deus é perfeita, que a Bíblia não esconde os pormenores dos nossos heróis. Não. O mesmo Davi, que é um herói da fé, ele teve uma crise que teve que se fazer de louco para não morrer. Foi aquele que teve que fugir, foi aquele que gritou para a sua alma: porque você está abatida, porque se perturba dentro de mim. Elias, aquele homem que, se você pega o recorte de Elias contra os profetas de Baal, talvez seja o ápice da fé de um homem, em todo o contexto desfavorável, e ele vai lá e vence um homem que fez parar a chuva. Em algum momento ele vai para uma caverna, numa crise. E isso, a Bíblia é repleta dessas situações que nos levam a crer que fé é sim uma jornada de maturidade, de amadurecimento, de fortalecimento, como se nós, ao longo da nossa vida, tivéssemos que criar musculatura espiritual e de fé. E hoje eu escolhi um casal para nos ensinar, e eu gosto particularmente de muitas das vezes estudei alguns temas da palavra de Deus sobre a ótica de um personagem real que viveu uma situação real. Isso nos ensina muito, porque ali você consegue extrair princípios. E hoje nós vamos estudar sobre crise de fé com o pai da fé. Teoricamente seria uma antítese, né? Mas na verdade é pegar o exemplo que a própria Bíblia diz que é o pai da fé. Ele também teve crise de fé. E sobre Abraão, olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas 3:7. O apóstolo Paulo diz: estejam certos, portanto, que de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. E Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, especialmente o ápice da fé de Abraão foi ele chegar ao ponto de levar o seu filho, Isaque, o seu único filho, para o sacrifício. Mas nós vivemos uma geração de resultado, do testemunho, da vitória, mas esquecemos dos processos até essa fé ser gerada a esse homem. Ele não recebeu: Abraão, você é o pai da fé, amanhã sacrifica Isaque. Não foi isso. Foi uma jornada de 25 anos que o Senhor foi se revelando, aprofundando, gerando essa fé desse homem para ele chegar até aquele final e sim ser um homem capaz de sacrificar o seu próprio único filho. E o Senhor é um Deus de processos. Amém? Não é um Deus de download, não é um Deus de fast food, não é o Deus desse automatismo que nós vivemos. O Uber não chegou, cancela. A comida não chegou, cancela. Onde nós estamos extremamente ansiosos em resolver as coisas da forma mais rápida possível e da forma mais imediata possível. Se o aplicativo A não funciona, você pega o aplicativo B, você pega o aplicativo C. Você sempre vai ter uma alternativa para lhe satisfazer imediatamente. E o Senhor, na verdade, Ele é um Deus de processos. Até porque não existe o fator velocidade num Deus que Ele é eterno e quântico. Tudo coexiste com Ele entre toda a eternidade, entre todos os momentos. Ele, Senhor, eu vou acelerar, bota aí na velocidade 2. Não, vai você aí. E agora me lembrei um exemplo de um homem engraçado, que ele me veio agora à mente. Ele, numa entrevista, ele se converteu, mas ainda assim com um linguajar sendo trabalhado pelo Senhor, um atleta. E me diz aí, qual foi a sua maior descoberta com
nessa fé, disse, não, estou aprendendo muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi é não ter mais pressa com nada. Aí disse, não tenho mais pressa, não escuto nada em velocidade 2, ninguém me acelera mais na vida, eu não aceito ninguém mais me acelerar. Aí o cara falou, mas por que isso? Eu entendi que a pressa é inimiga da perfeição e Deus é perfeição, então a pressa é inimiga de Deus. Eu não aceito que ninguém me acelere em coisa alguma. Eu não vou entrar nessa urgência desse mundo doido. Que eu já vivi nesse lugar de muita angústia, de muito remédio e tal, e faz um certo sentido. E aqui no tocante a Abraão e Sara, esse mesmo homem, Abraão, ele teve, na sua jornada desses 25 anos, a Bíblia relata 7 encontros, então com uma jornada longa, e Abraão teve ápices de fé. Sair da sua terra, da sua parentela, vai para onde? Para onde eu vou te mostrar, é um extremo ato de fé. Você pegar poucos homens para resgatar o seu sobrinho Ló, é um ato de fé. Você ter coragem de estar ali com o próprio Deus, Deus já dizendo o que vai fazer com Sodoma, e ele negociando com Deus, ele tentando preservar, é um ato de fé. Mas esse mesmo homem foi o homem que por 2 vezes negou que a sua esposa era a sua esposa com medo de morrer. Esse mesmo homem foi o homem que pegou um atalho e teve um filho com a escrava. Então, essa jornada é uma jornada que tem muito a nos ensinar. E o contexto aqui dessa crise de fé, entre altos e baixos, eu quero fazer um recorte no último ano da vida desses homens. Abraão com 99 anos e Sara com 89. Ali na reta final, talvez onde a fé na promessa estava cada vez mais difícil. Talvez a esperança se esvaindo e o Senhor adentra na vida de Abraão mais uma vez para fazer algo sobrenatural. E aqui, um pouco antes do texto que nós vamos ler, e eu sugiro que depois vocês meditem no capítulo 17 e 18, que você consegue ter um panorama mais complexo, Deus aparece a Abraão, muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, e ali ele estabelece a circuncisão, para que o que foi prometido ficasse uma marca no corpo. Esse é o contexto. No finalzinho da fé, ele fala, Abraão não é mais Abraão não. Abraão, acorda. Sarai não é mais Sara não, é Sara. E Abraão, agora você e sua descendência, você vai ter que ser circuncidado num formato de uma aliança eterna. Então é nesse contexto que o Senhor se revela. Vamos abrir as Bíblias a partir de Gênesis capítulo 17, eu vou ler 2 trechos. Vou ler Gênesis 17 a partir do 16. E depois o capítulo 18. Aqui o Senhor falando. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite-me que Ismael seja o meu herdeiro? Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e eu farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar, com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Agora vamos para o capítulo 18, a partir do verso 9. Um segundo encontro. Em 25 anos, Deus apareceu 7 vezes, mas as últimas 2 numa janela de poucos meses. Então era o Senhor pegando Abraão pela mão mesmo. Vai, Abraão, não fraqueje. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara, já velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa?
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. E dentro dessa lição de crise de fé desse casal, que pode ser chamado como uma só carne, o casal pai da fé, eu extraí aqui 8 lições. A primeira dela, a crise de fé de Abraão. Gênesis 17, 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90? E aqui, há pouco antes, o Senhor tinha mudado o nome e tinha estabelecido essa aliança da circuncisão. Imagina a cena, o Senhor glorioso aparece, sempre quando o Senhor aparece, ele leva-nos a um local de adoração, Abraão já se prostra, e ali o Senhor falando e revelando e instruindo, e o Abraão aqui no fundo da alma dele, poderá mesmo? Eu com 100 anos, talvez com 75 eu até acreditava, com uns 80 e pouco veio Ismael, até dava, mas eu estou chegando a 100. Sara está batendo nos 90, ela deve estar ali com um bico de papagaio, deve estar toda com dificuldade, eu também estou com dificuldade de saúde, e isso pode acontecer. E ali ele sabendo, e essa sempre é a dificuldade da crise de fé, a realidade versus a fé. E ali ele estava ali eu imagino talvez ele ajoelhado e com os joelhos doendo, com as costas doendo, e disse, Senhor, como é que eu vou gerar um filho mediante isso aqui? E talvez tendo questões muito específicas de Sara, e disse, Sara, Senhor, já bateu 90, já bateu 100, Senhor, como é que dá? E ali ele ri. E ali talvez a fé daquele homem estava se esvaindo. E ali já fica-nos uma reflexão nessa manhã. Será que existe algo, tipo uma promessa que você recebeu que talvez já esteja se esvaindo? Algo que talvez você não acredite mais, algo que talvez quando o Senhor volta e muitas vezes ele entrega uma nova palavra, e diz, será, Deus? A circunstância me diz totalmente o contrário. Quando eu olho para a circunstância, na verdade eu estou mais afastado do que no início. Ponto 2. Queremos ajudar Deus. Plano B. Verso 18. Abraão ali prostrado. Imagina a cena, a glória do Senhor, e Abraão sugere. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro? Vamos acabar com tudo isso. Eu continuarei sendo o pai da fé, que ele é meu filho. Transfere a bênção que você está falando que vai acontecer, que ainda vai ter mais esse processo, bota para Ismael. Ele está aqui, está com 13 anos, está vigoroso, circuncidado. E muitas das vezes nós se comportamos como Abraão, querendo dar um plano B para Deus. Senhor, não tem um atalho? Não tem uma alternativa? Não tem outro caminho? Não tem outra forma de ser feito isso? Mas vamos ao verso 19. Deus não muda a promessa. Ponto 3. Então Deus respondeu a esse pedido de Abraão. Olha o que Deus respondeu. Na verdade, Sara, ele não chamava mais de Sarai, ele mudou o nome há pouquíssimo tempo já. Sara, sua mulher lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Primeira vez que o nome de Isaque é proferido. O Senhor estava renovando a fé, era um negócio meio subjetivo, agora ele já tem um nome. O nome dele é Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança eterna. É a primeira vez que aparece o nome aliança eterna. Então o Senhor vendo aquele homem desfalecendo, com o rosto em terra, querendo dar um plano B para Deus. Eu disse, eu vou te revelar um pouco mais. Não está sendo suficiente, ele já tem um nome. Na eternidade ele já tem um nome, eu já vejo ele como pai de muitas nações e com ele eu firmei uma aliança eterna. E Deus ele não muda a promessa uma só vírgula. E interessante, né? Porque você vai ver nesse texto que Abraão ri, Sara ri, e Isaque significa riso. O Senhor ele é detalhista em todas as coisas. E essa situação é maravilhosa, porque se a gente se conectar, foi relativamente a mesma coisa que aconteceu com Zacarias quando recebeu o anjo. Pode ser o velho com Isabel velha, dá o filho, aí o anjo talvez já tenha na experiência de Abraão e Sara,
O Senhor vai fazer, mas eu vou calar a tua boca, para você não fazer atrapalhada até nascer, que eu sei que assim, o nível de incredulidade está brotando no coração. E o Senhor graciosamente nos ajuda. E ali a aliança eterna foi estabelecida. Aí tem esse encontro, algum tempo passa, não podemos precisar, mas como o Senhor disse que ainda nesse mesmo ano, então ele teve um ano para ter 2 encontros de Isaac aparecer. O Senhor tem um outro encontro com Abraão. E esse encontro do capítulo 18, ele é um pouco mais específico e duro. Por quê? Porque o Senhor, ele aparece numa teofania. Ele aparece com 2 homens. Então, os teólogos ratificam, a grande maioria deles, que era o Senhor com 2 anjos andando como viajante. E Abraão, aí não se sabe em qual momento ele entende que é o Senhor, ele chama para que eles venham ter uma refeição, pede para Sara fazer um bolo, mata um novilho, e tem toda aquela reação. E aqui o Senhor, ele é tão gracioso que ele diz: Abraão, eu sei que está fraquejando, eu sei que está... Esse meu último tiro com você, eu vou sentar à mesa. Vou sentar à mesa com você em pessoa, para que realmente você vença esse último desafio de fé. E é nesse contexto que o Senhor reafirma a promessa, a partir do verso 9 do capítulo 18. E ali, os 3 à mesa, ali o Senhor pergunta: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei na primavera. Agora o Senhor, ele já deu a data. Ele vai revelando. Eu dei o nome, agora na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que entender que o Senhor, ele não muda a promessa. Ele é um Deus imutável, é um Deus único. Ele não volta a sua palavra. Ele não é filho do homem para mentir. Ser imutável é uma característica inegociável desse Deus. Ele aparece mais uma vez a Abraão. E vamos perceber que nesse segundo é um encontro muito mais focado em Sara do que Abraão. E o Senhor, ele reafirma novamente, dando mais revelação. Agora eu já lhe dou até a data. Se tivesse cartório, já pode ir lá registrar o menino, que já está garantido. Se quiser gerar um e-mail bonito, Isaac, não sei o que, para garantir, já pode fazer também, porque já tem um nome, já tem a data, já quiser ver escola. E é isso, o Senhor muitas vezes ele vê o que nós não vimos. O Senhor no passo da eternidade, ele já via todo o propósito ocorrendo. E nós temos que entender, meus amados irmãos, novamente, entre a promessa e o testemunho que a gente se congraça, 25 anos, Davi entre ser ungido por Samuel e se tornar rei, aproximadamente 15 anos, existem processos de amadurecimento de fé para que o que foi prometido seja gerado em nós. O Senhor não é gênio da lâmpada que você passa 3 esfregadinhas e você muda para uma situação completamente diferente. Não, ele gera a promessa e nos prepara e nos capacita através do processo para ser hábil para aquela promessa. É assim que o Senhor trabalha. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós vivemos, e a fé cristã é uma fé baseada em promessa. E se é uma fé baseada em promessa, é uma religião totalmente alicerçada na fé. 700 anos depois, o povo, lá na região de Israel, começou: esse é o Messias. Esse é o Messias que Isaías falou. E chega um momento que Jesus, lendo na sinagoga: sou eu mesmo. Esse sou eu. Mas nós temos que entender que, embora o Senhor ele tenha promessas específicas, nós vivemos por uma única grande promessa. O Senhor de todo o universo, ele deixou uma promessa para todos aqueles que crerem, que reinarão com eles na eternidade. E nós nos movemos por essa grande promessa. Essa é a grande promessa que move a nossa vida. Numa igreja pentecostal isso seria Hadouken, glória, pirocóptero, qualquer coisa. Mas eu vou falar de novo. Nós somos o povo da promessa. E o Senhor tem já prometido. Ele já está na eternidade nos aguardando para reinar com Ele. De eternidade em eternidade. Onde não existirá mais choro, rancor, peso, medo, sofrimento. Aquilo que o homem busca nesse mundo como causa de satisfação, que é recurso, será estrado dos nossos pés. As ruas serão de ouro. O próprio Senhor iluminará o seu povo. Cosmos não existirão mais, sol, lua dessa forma, movimentos de translação, isso aí que governa a ciência, a astronomia, a astrologia, não existirá mais. Será o Senhor e o seu povo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Mas se nós não conseguimos exercitar a fé nas pequenas das coisas, como é que nós vamos exercitar a fé nas grandes coisas? O Senhor pergunta, como é que você vai fazer algo para aquilo que quem você vê? Se você não faz para quem você vê, como é que você vai crer em algo que você não vê, que não pode tocar? Então até esses passos de fé que o Senhor nos coloca, esse treinamento de fé, também é para gerar em nós a maior de toda fé. Uma fé inquestionável de quem é o meu Senhor e de quem eu servirei eternamente. A crise de Sara, capítulo 18, versos 11 e 12. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E aqui o contexto, as mulheres eram mais reclusas, elas não estavam sentadas à mesa a esses homens, a esses visitantes. Provavelmente eles estavam ali numa cobertinha, em algum momento ali, tendo a refeição. E Sara do lado da tenda, se fosse hoje, era com o ouvido na porta. Essa era a cena que estava acontecendo ali, ela de ouvidinho aqui na tenda, ouvindo tudo o que está acontecendo. E ali Sara, ela tem a sua crise, ela: Senhor, eu me conheço, Senhor. Conheço o meu velhinho aqui, eu estou cuidando dele aqui com todo carinho. Você está dizendo que vai acontecer ainda? Eu também, talvez achava que era Ismael. E ali, ela tem aquele momento e a palavra fala assim que ela riu consigo mesma, né? Então é um riso assim interno, não é uma gargalhada. É aquele momento ali, você até aquele lapsozinho de incredulidade. Será? Como assim? E é nesse contexto, e temos que lembrar que a situação de Sara era muito mais complexa do que a de Abraão. Porque Abraão já tinha um filho, ele já tinha um primogênito, ele já era pai de alguém. Sara era uma mulher idosa, sem as questões de saúde que permitiam a mulher dar um filho, já tinha encerrado toda a questão de ciclo menstrual, tudo. E ela estava nessa situação, e para uma mulher, naquela época, não ter filhos, era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher fraca, era uma mulher que não tinha virtude. E você pode perceber que essa angústia se persiste na palavra de Deus. Rebeca, Raquel, Ana, são mulheres que tiveram que ter essa luta para buscar esse milagre no Senhor, para se colocar nesse lugar. E só um parênteses, meus amados irmãos, não estava no script. Os grandes homens de Deus lutavam para ter filho quando não podiam. E hoje a gente vê uma geração que está abrindo mão da bênção, muitos deles voluntariamente, de não ser mais pai e mãe. Vigiem. Casais já casam com acordo assinado para não ter filhos. Misericórdia. Filhos são bênção e herança do Senhor. E, meus amados irmãos, falo tudo isso. Não existe pai pet. Não sei se ele... E nem mãe pet. Perdoe, se você me cancelar, essa daí tá tranquila. Porque... Mas não existe. Você pode ter um pet, um animal de estimação, ter o cuidado, seu carinho, mas você não consegue ser pai e mãe. Pelo menos eu, dentro do que a biologia instrui para você ter. Entendeu? Não... E nada contra pet, amor. Podem ter, é bênção. Não sei porque foi para esse lugar, mas talvez tenha alguém aqui que esteja em dúvida sobre o papel de ter filhos, se você tem saúde. E se você pode ter apenas por egoísmo, apenas por vaidade, apenas por qualquer coisa. Fechado esse parêntese, ponto 6. Deus conhece o nosso íntimo. Verso 13 do capítulo 18. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E aqui o interessante é que Deus, ele cobra Abraão. Tem homem aqui, gente? Tem homem aqui, gente? Oh, glória a Deus. A responsabilidade espiritual de uma casa ainda continua sendo do homem. A risada espiritual aqui de Sara, Deus pregou e cobrou de Abraão. Que é isso, Abraão? Eu revelei a você. Eu disse que os nomes tinham mudado, eu dei o nome do filho, eu falei que tinha uma aliança eterna, e eu chego aqui, a tua mulher está rindo aqui dentro dela? Você não fez o trabalho de discipulado interno não, em casa? Talvez você renovou a fé, mas sua mulher ainda está manquitolando aqui, ainda está oscilando. E o Senhor, ele cobra. Sara.
E aqui, sobre essas crises de fé, né, e aqui é a crise de Sara aflorando, tem um texto muito lindo da Bíblia, que eu gosto, passagem lá relatado por Marcos. Um homem tem um filho endemoniado, leva para os discípulos de Jesus. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Aí o homem ele vai fazer uma reclamação para o saque. Jesus, os teus discípulos aqui, que estavam caminhando contigo, que andaram 70, que expulsaram o demônio, que está rolando aqui, não conseguiram. Tem alguma coisa aqui errada no saque aqui espiritual. Aí Jesus, até quando? Traga para cá. Aí Jesus faz uma pergunta para esse homem. Crê? Ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. No mesmo momento que ele disse que crê, ele já viu que a palavra saiu, mas o coração estava distante, ele sabia que eu não tenho como negar o Senhor, ele disse, pô, se eu falar uma coisa que meu coração está distante, aí o Senhor cura, liberta esse endemoniado, e depois vem os discípulos, Senhor, o que aconteceu? Algumas causas, somente oração e jejum. Isso nos leva a entender, meus amados irmãos, se você não tem uma vida disciplinada de oração, jejum, leitura da palavra, disciplinas espirituais, viver na montanha-russa de fé não é surpresa, é natural. Porque, na verdade, o que nos mantém nessa jornada entre uma pequena oscilação e voltar para o prumo é a disciplina espiritual de estar voltado à palavra de Deus. Eu relembro as promessas, eu choro na Bíblia, eu me ajoelho, eu jejum, e ali nessa jornada eu vou ali subindo e tenho oscilações menores. Porque é no quarto, é no secreto, é na disciplina espiritual que o Senhor vai fortalecendo a fé. Mas se eu não vivo isso diariamente, pastor, tem hora que eu estou amando a Deus, tem outra hora que eu não sei quem eu sou. Aí eu digo, como é que está a tua vida de oração? É esperado. É esperado. Então temos que entender que existe essa necessidade real. E aqui, meus amados irmãos, é duro falar isso, mas o reino é ganho à força, meus amados irmãos. O inimigo não está brincando de destruir, ele não está brincando de entorpecer, ele não está brincando. E temos visto uma igreja querendo brincar. Não, vamos brincar aqui, como se eu estivesse aqui num videogame, brincando de fé espiritual. Se não der, eu perco, eu tenho outra vida, faço de novo. O Senhor nos chama para sermos guerreiros, verdadeiros guerreiros, dispostos a morrer por uma causa. Os grandes homens da fé viveram essa fé nessa intensidade. E não tem outra alternativa. Temos que viver realmente com esse entendimento que não é brincadeira, não é fácil, mas o Senhor nos deixou uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos aqui no grego profundo é todos mesmo. Não tem dia sim, dia não tem feriado. É todos os dias, até a consumação dos séculos. Ponto 7. Nada é impossível para Deus. E aqui Jesus faz uma pergunta a Abraão, uma pergunta repreendendo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu fico imaginando o silêncio, né? Deus, 2 anjos e Abraão, fazer uma perguntinha aqui. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu fico imaginando o silêncio sepulcral. Daí Abraão disse, eu posso pular debaixo da mesa, Senhor? Porque como é que... Talvez foi o que Jó presenciou, né? Jó com uma grande jornada nesse processo de sofrimento, de perda, de luta, e ele abre o seu saco espiritual e clama para Deus e chora a Deus, e o Senhor volta e Jó, Senhor, vamos trocar uma ideia, vamos debater, vamos responder as minhas perguntas, e o Senhor ele não responde nada, ele só inicia com a pergunta, aonde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu falei para o mar não avançar nem 1 centímetro para trás nem para frente, eu delimitei tudo isso. Onde você estava, você sabe como os animais são alimentados, tanto os mais simples como os mais complexos, Jó. Se tem habilidade, me responda. Aí, Jó, falei como um tolo. E nós temos que entender, meus amados irmãos, e entender que nada é impossível para Deus é para ser uma pilastra da nossa compreensão de fé, porque Deus não tem ausência de poder. Deus não está brincando com o sentimento dos seus filhos. Deus ele não está jogando. Deus ele não está recarregando a bateria hoje e tem cota. Não, eu fiz a cota de milagre hoje, amanhã não farei mais. Não é isso. Então, se compreendemos que o Senhor não tem nenhuma impossibilidade de realizar,
Talvez não seja o tempo, talvez não seja o propósito, talvez nós não estejamos preparados. Tem muitos talvez, mas a gente nunca pode entrar na dúvida do caráter de Deus. Porque aí é algo fundamental. Ah não, Deus ele é... E tem um outro pregador que ele brinca, né? O crente é muito corajoso para expulsar demônio. Ele grita, tem uma série de fé e fala, mas quando é para a cura, diz: Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor puder fazer isso aqui, faz isso aqui agora. E muitas das vezes é isso. Porque na verdade a gente acredita que o Senhor ele pode atuar em umas áreas de uma forma e na outra não. Ele não tem limitação nenhuma. E esse, pois não há nada impossível para Deus, ele foi ecoado 2000 e tantos anos depois, quando o anjo revela o plano para Maria. Maria, você vai dar luz ao filho do próprio Deus. E ela disse: eu creio, mas como? Se eu não tenho marido, sou jovem, sou moça. E ali o anjo respondeu a mesma coisa. Então, não posso entrar aqui numa alegoria. Será que era o mesmo que estava sentado com Jesus lá? Não sei, com o Senhor não sabemos. Mas ele ecoa a mesma palavra. Pois nada é impossível para Deus, Maria. Você não precisa compreender, você não precisa ter todos os comos, você não precisa ter todo o racional disso. Creia e o menino será gerado. E aqui tem um outro case, um outro fato real que eu gosto. Blaise Pascal, um dos maiores matemáticos da história, do Teorema de Pascal, ele era um grande cristão e vivia na época do iluminismo, onde a ciência estava realmente batendo com os grandes pensadores, e ele era uma confusão para a época. Como é que um dos maiores matemáticos da época era completamente cristão? E ele tem vários embates nesse sentido, e um desses, cientistas querendo pegar Pascal e falaram: Pascal, você crê no cristianismo? Creio. Mas você crê nessa questão de ressurreição? Claro que eu creio. Mas como é que você crê nisso? Eu já criei na criação. Então, se eu crio na criação, creio na ressurreição, é muito mais fácil. E muitas das vezes, esse homem nos leva a entender que muitas das vezes a nossa crise é uma crise fundamental. Se um Deus que criou todas as coisas terá algo que ele não vai poder ressurgir, renascer, transformar? Não. Ponto 8. Deus confronta a falta de fé. Verso 15 do capítulo 18. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Fica imaginando a cena e há permissão do texto para fazer isso. Sara, sai de trás da porta. Vem para cá, vamos conversar aqui. Eu sei que você está aí de trás da porta. Aí eu acredito... Aí a Sara disse: Senhor, eu não ri. Eu vi que você estava falando com Abraão, recriminando que eu não ri. Eu não ri. Porque na verdade foi um riso tão interno que ela... Aí o Senhor: Sara, você sabe que você riu. Eu conheço todas as coisas, conheço o teu íntimo, conheço os teus pensamentos, conheço a palavra antes de chegar à boca. Eu conheço todas as coisas, Sara. Você e eu sabemos que você riu. Você e eu sabemos que não tem mais fé aí. Você e eu sabemos que a incredulidade tomou conta e sufocou o seu coração. Aí o Senhor repreende: você riu sim, mas ainda assim será cumprindo a promessa. E eu estou aqui exatamente lhe confrontando, não é um confronto de acusação. Na verdade é um confronto de amor. Eu vim pessoalmente, sentei à mesa com vocês, como pai e mãe da fé, porque em vocês, a minha promessa será cumprida. E o tempo passa e tudo se torna comprovado. Isaac nasce. E ali eu fico imaginando a cena, né? De quando esse último ano, o quanto foi fundamental para Abraão entrar em um outro patamar de fé e de conhecimento desse Deus, para ele não hesitar nem um segundo quando recebeu a ordem sobre Isaac. Se fosse talvez em um outro contexto, em outro coração, em outra situação, talvez esse homem não estivesse preparado para isso. Mas agora, vivendo tudo que ele viveu, tendo a revelação do Senhor, puxando aqui na memória tudo que ele fez, não tem como o Senhor não gerar uma grande descendência através de mim. E Abraão, ele aprendeu a responsabilidade de um homem de Deus, de ser sacerdote, de transmitir a fé. Porque anos se passam e todo mundo fala da fé de Abraão, mas poucos se falam da fé de Isaac.
Porque Isaac não é um menininho, como se fala em alguns videozinhos desse. Na verdade, era um jovem robusto e forte. Porque, na verdade, ele pegou as linhas nas costas e subiu. Ele deixou os servos lá, eu vou adorar com o meu filho. E talvez com um jovem forte, para dizer, entre você e eu, pai, sacrifício por sacrifício, eu coloco você e eu desço. Não. Isaac também voluntariamente permitiu passar por tudo aquilo, crendo que o Senhor faria algo sobrenatural. E ali o Senhor, ele fez tudo isso num processo entre crises, transformação, revelação, e tanto Abraão como Sara como Isaac foram transformados em grandes homens e mulheres de Deus. E aqui, meus amados irmãos, como isso aterriza um pouco na nossa vida, primeiro é entender que ter uma crise, ter uma dificuldade faz parte do roteiro. O pai da fé teve crise de fé. Mas não aquela crise de se tornar uma aposta, não. Longo disso, aquela crise de ter dificuldade, de avançar do Senhor, renovar, e seguiu prosseguindo de fé em fé. Mas temos que entender que não existiria o pai da fé sem o Deus que gerou a fé do próprio pai da fé. Então é o Senhor conosco em todos os momentos, nos ajudando, um Senhor misericordioso e amoroso. E quando a gente junta tudo isso, no último momento, quando a fé estava se esvaindo, desfalecendo, a chama de fé apagando, o Senhor, ele mudou o nome dos dois, fez uma aliança física marcada de circuncisão. Ele teve 2 encontros presenciais, um com Abraão e outro com Abraão e Sara. O Senhor deu o nome do filho. O Senhor disse a data quando isso acontecer. Então todo o mérito em Abraão não é em Abraão, é do próprio Deus que gerou em Abraão essa virtude. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. E quando nós conectamos Abraão com Jesus Cristo, nós entendemos que Jesus Cristo, na verdade, realmente ele está em um outro patamar. Abraão, ele teve o desafio de entregar o seu filho. Jesus Cristo, ele foi o próprio alto sacrifício. Ele teve que crer, mas não para que o sacrifício se realizasse em outra pessoa. Teve que se realizar em si mesmo. E Jesus Cristo, ele não teve oscilações de fé. Não teve. Ele teve momentos de profunda tristeza, desalento e dor. Mas nesses momentos, ele ainda assim, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Podemos nos inspirar em Abraão, podemos nos inspirar nos heróis da fé, sim, como homens humanos, mas temos que entender que o nosso desafio é caminhar e gastar a vida amadurecendo em fé, vencendo as crises, gerando um caráter para estar mais perto de Jesus Cristo. Vamos baixar as luzes, vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã. Queria chamar o Manaim Worship para se posicionar, a gente vai ter um tempo de louvor. No final, nós vimos hoje sim que essa crise começa por Abraão. Abraão tem uma crise de fé. Depois ele propõe a Deus um plano B, uma alternativa em Ismael, para que Ismael fosse o filho da promessa. Entendemos que Deus não muda a promessa, pelo contrário, na verdade ele vai dando mais materialidade à promessa, ele dá o nome do filho, ele faz uma aliança eterna, ele aparece novamente com um segundo encontro. Depois vimos que ainda assim Abraão estava melhor, mas a crise da Sara ainda persistia. E o Senhor, ele conhecia o íntimo da Sara para dizer, você riu, Sara, você riu. Temos que entender que esse Deus, ele conhece a intimidade da Sara e de cada um de nós sobre todos os assuntos, sobre todas as promessas, sobre todas as circunstâncias. Temos que entender que o que o Senhor falou para Abraão, para Sara, o que o anjo falou para Maria, continua valendo hoje. Não existe nada impossível para Deus. Nada. E Deus, ele nos confronta. Ele continua como um pai nos insistindo. Eu entendo, estou junto, mas amadureça, cresça, cresça. E o problema antigo, esse problema que nós vimos aqui, de crise de fé, ele se aplica em todas as eras. A crise de Abraão talvez não seja diferente da crise de qualquer um de nós que vivemos, ou que vamos viver, ou que talvez estejamos vivendo nesse momento.
uma crise de fé, mas aquele mesmo Senhor que foi com Abraão, esteve com ele, pegando na mão, reanimando, dando encorajamento, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, o mesmo Deus, para reanimar o desesperançado, para renovar a fé daquele que está fraco. Esse é o mesmo Deus que não muda ontem, hoje e eternamente. Mas o que Ele espera de nós é que nós venhamos crescer nessa jornada, para que a gente possa amadurecer e crescer e não se comportar como meninos espirituais que qualquer coisinha é o fim do mundo. Não, o Senhor Ele quer se revelar e quer que a gente avance com Ele nesse amadurecimento espiritual, de passo em passo, de jornada em jornada. O Senhor, Ele nos leva a esse lugar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Esteja conectado no Senhor, em nome de Jesus, intercedendo. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua santa palavra, pelo Teu amor, pelas promessas que o Senhor deixou individualmente a cada um de nós. Pela Tua palavra, que é a maior fonte de promessa, milhares delas estão vivas e nenhuma delas expirou. Nós podemos se apropriar dessas promessas que estão na Tua palavra, sim. Obrigado, Senhor Deus amado, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor em nos guiar, em nos sustentar, enquanto nos faltam as forças, a esperança. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Digno é o Senhor. E eu tenho 2 convites para fazer nessa manhã. O primeiro é, talvez você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa é a primeira fé, a fé salvífica, é aquela que muda a tua história, a tua eternidade. E se você nunca fez, a palavra de Deus, ela nos orienta, né? Na carta de Paulo aos Romanos, aquele que com a sua boca confessa e crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou entre os mortos, esse será salvo. E eu quero que, se você que nunca aceitou Jesus, faça essa oração comigo. Você que está acompanhando ou que terá acesso a esse conteúdo, é um ato simples de fé que muda toda a tua história na eternidade. Talvez se tivesse ser mais complicado, mais pessoas fariam. Faça essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, reconheço, Pai, que Tu és fonte de toda virtude, inclusive da minha própria fé. Reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou ao 3º dia e reina, inclusive sobre a minha vida. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E o segundo convite é para você que é cristão, que tem a fé salvífica, é salvo em Cristo Jesus, mas nesse momento está vivendo uma crise de fé. E que, como nós falamos, isso não lhe torna menos crente, menos cristão de forma nenhuma. Mas eu queria que você ficasse no seu local, em pé. Eu queria orar por você. Vamos levantar um clamor ao Deus de Abraão, ao Deus de Sara, ao Deus de Isaac. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu não sei qual é o vale, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas da mesma forma, o Senhor que conhece o teu coração é o mesmo que conhecia o coração de Sara. Não adianta falar o que de uma forma diferente. Eu sei o que está aí, eu sei que a lâmpada está se apagando, eu sei que a fraqueza está imperando. Levanta o Teu povo, Pai. Eu Te louvo, Pai, para a igreja que se levanta espiritualmente querendo uma mudança. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis os Teus filhos e filhas, servos de Deus. Alguns ainda estão se levantando, talvez ainda preocupado com o que o outro do lado vai pensar. É o Senhor, Pai, que convence no coração. Visita, Senhor Deus amado, cada coração, o íntimo de cada ser. O Senhor sabe, Senhor Deus amado, a promessa, a angústia, a fraqueza, a tristeza do profundo e do íntimo da alma. Talvez sejam promessas, Senhor Deus amados, de muito tempo. Talvez, Senhor Deus amado, sejam causas, Senhor Deus amado, aos olhos humanos impossíveis, Senhor. Mas o Senhor continua dizendo hoje, não há nada impossível para Deus. Visita, Senhor Deus amado, renovo haracarabaladai, renovo haracarabaladai, renovo haracarabaladai, renovo haracarabaladai. Acorda haracarabaladai, tu que dormes haracarabaladai,
Revive, Harakarabladai, o adormecido, Harakarabladai. Revive, Harakarabladai. Revive, Harakarabladai. Eu crio todas as coisas, Harakarabladai. Inclusive, Harakarabladai, a fé, Harakarabladai, é virtude minha, Harakarabladai. Desperta, Harakarabladai. Desperta, Harakarabladai. Tu que dormes, Harakarabladai. Eu sou o Senhor, Harakarabladai, o autor, Harakarabladai, e consumador, Harakarabladai, da tua fé, Harakarabladai. Eu crio nova todas as coisas, Harakarabladai. Ressuscitei, Harakarabladai, o meu filho, Harakarabladai. Não posso, Harakarabladai, ressuscitar, Harakarabladai, a tua fé. Creia, Harakarabladai. Creia, Harakarabladai. E saibas, Harakarabladai, que sou Deus, Harakarabladai. Eu não mudo, Harakarabladai. Em mim não há sombra, Harakarabladai, de variação, Harakarabladai. Se falei, Harakarabladai, será cumprido, Harakarabladai. Fique de pé, adore ao Senhor, se conecte com Ele, tenha um momento de adoração ao Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Bem forte, igreja. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Agora só a igreja. Vocês começam. Cada vez. Que este coral do Senhor derrame cura neste lugar, nesta hora. A voz do povo de Deus adorando a Ti, Senhor. Que seja cura neste lugar. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir de caminhar. E se diante Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
louvor somente a Ti, meu Senhor. Recebe, Senhor Deus amado, essas palmas como adoração a Ti, por quem Tu és, Pai. Nós Te louvamos. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa na Tua presença. E talvez você já esteve em outro ambiente, que você tinha algum problema, uma causa, e talvez você chorou, e você se emocionou, e você teve que entrar no loop constante. E tem pessoas fora da fé cristã fazendo isso muito bem, mas o grande desafio, se a correção não for feita pelo Criador através da sua palavra, o buraco continua aberto. Você vai estar só se entorpecendo. Por isso, medite nesse texto, Gênesis 19, 18, ali de 17 ao 19 ali, se aproprie dessa promessa, desse aprendizado para a sua causa específica, porque a palavra de Deus é que transforma o caráter humano. Erga suas mãos como quem recebe, que o amor de Deus, Criador de todas as coisas, inclusive da fé, que a graça de Jesus, a própria fonte de fé viva, a fé viva, é o nosso Mestre Jesus, e que a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, que nos guia nessa jornada de fé até a Nova Jerusalém, esteja com a sua casa, com a sua família. Vão na paz, Deus abençoe.